Deixa de ser mimado e acorda para a vida, cara. Para que você está aqui na Terra? Para perder tempo? Desperdiçar energia? Fazer o que todos fazem? Ficar imitando os outros? Ficar se consolando com ideias compradas, com receitas prontas, com auto-enganações? É para isso que você está aqui? Ou para crescer espiritualmente? Para conquistar a sua redenção, a sua salvação e ir para um lugar melhor? Para que você está aqui? Para crescer? Mas se você for um mimado, um irritadinho que não suporta ouvir verdades, então, meu amigo, está tudo perdido. Seja como os outros, vá para o meio do rebanho, derreta no meio do rebanho como um cubo de gelo atirado dentro de uma piscina, que perde a sua forma se misturando com o resto da água. A maior parte das pessoas é como cubos de gelo. A maior parte das pessoas está derretendo. Está literalmente se perdendo em meio à massa total que já derreteu. E por quê? Porque as pessoas são fracas, elas são mimadas, elas não querem ouvir determinadas coisas, querem ser agradadas, né? Mas vocês acreditam que Deus está preocupado em agradar as pessoas? Em tornar a sua vida Nutella, doce de leite, algodão doce? Você, caro amigo, você acha que Deus está preocupado com isso? Ora, Deus tem coisas bem mais importantes para fazer do que agradar os seres humanos. Deus colocou em sua obra as leis espirituais, a lei da causalidade, a lei da igual espécie, a lei da gravidade espiritual. Através dessas leis, os seres humanos ascendem ou mergulham nas profundezas das trevas. Se eles alcançam a leveza interior, eles sobem, mas com o peso das trevas os seres humanos afundam. Então Deus colocou as suas leis na criação e cabe aos seres humanos descobrirem, compreenderem e entenderem essas leis e viver em harmonia com elas. Mas o que a maior parte das pessoas faz? Fica aí de mimo. Quer uma vida docinha, uma vida agradável. O tempo está acabando. O tempo que foi conferido à humanidade está acabando. E as pessoas estão aí de birra, estão reclamando, estão fazendo biquinho, achando que vão continuar para sempre aqui na matéria grosseira mais densa, em busca da redenção. Ora, caros amigos, a coisa é agora ou nunca. Estamos diante de um momento decisivo para a humanidade. Decisivo. É uma questão de tudo ou nada. E a maior parte das pessoas está aí de frescura, de birra, de reclamação, se fazendo de vítima. A maior parte das pessoas está se fazendo de vítima nesse momento em que as pessoas precisam de tudo menos de vitimismo, porque o vitimismo atrapalha, o vitimismo enfraquece. O vitimismo encapsula o espírito com um sentimentalismo fracalhão que é administrado pela mente, que por sua vez é manipulada pelas trevas que envolvem a terra. Então, a maior parte das pessoas não quer ouvir palavras duras. Não quer, a maior parte das pessoas quer ser agradada, quer ser embalada como um bebezinho num sono, um bebezinho envolto num edredom, envolvido por um edredom de comodidades. Isso é o ser humano moderno, o ser humano pós-moderno, um fraco, um debilóide, um mongoloide que não suporta ouvir determinadas coisas, notadamente aquelas coisas que acordam, que despertam para a realidade. Isso a maior parte das pessoas não suporta e por isso elas buscam as distrações,
Por isso as pessoas se ocupam com canais podres do YouTube que apenas fazem com que as pessoas riam, com que elas se ocupem com tretas, se preocupem com a vida alheia, mas não com a própria vida. O pior é isso, é as pessoas se preocuparem com as tretas, com as vidas alheias, com as vidas de outras pessoas. E aquele que perde tempo com a vida alheia, esse consuma literalmente a sua perdição, o seu afundamento nesse mundo de trevas, de energias densas que estão aí encapsulando as pessoas. E em meio a toda essa desgraça, em meio a tantos problemas, em meio a tantos perigos de condenação, as pessoas ficam de mimo, as pessoas reclamam. Então, deixa de ser mimado, cara. Acorda para a vida, ouça sua intuição, faça o seu trabalho interior, viva como um ser humano, seja um ser humano que se preocupa com coisas elevadas. O que torna alguém um ser humano é se ocupar com coisas de ser humano. Com o que um ser humano de verdade se ocupa? Com a sua evolução espiritual, com o seu desenvolvimento espiritual, com o seu autoconhecimento, com a sua purificação interior. Um ser humano de verdade, ele se ocupa com essas coisas. E quando lhe são ditas coisas duras, ele procura tirar aprendizados disso e faz um autoexame de si mesmo, deixa as palavras duras chegarem até as profundezas, para promover lá uma arrumação, porque o ser humano é hoje uma despensa desorganizada, suja, bagunçada. A maior parte das pessoas é como uma despensa imunda, imunda. E alguém que tem uma despensa imunda em casa não admite que alguém o diga. E alguém que tem uma despensa imunda dentro de si se choca com palavras duras, com palavras verdadeiras. E daí fica de mimimi, fica bravinho, fica ofendido, quer dar dislike, quer detonar nos comentários, né? Então, o ser humano é assim, quando você coloca o dedo na ferida dele, ele fica raivoso, ele quer bater, ele quer socar, ele quer quebrar o cara no meio porque ele não suporta ouvir determinadas coisas. Isso é o ser humano moderno. O fracalhão, aquele que se engana a si mesmo, aquele que quer ouvir apenas coisas agradáveis, que quer ser apenas elogiado. Esse é o ser humano narcisista dos dias atuais, que quer ser admirado, elogiado, que quer ser seguido, que quer ganhar like sempre, que não suporta críticas. Então, esse é o ser humano pós-moderno, iludido pelos modismos, iludido pela modernidade, iludido pelo consumismo, iludido pelas baboseiras, pelos partidarismos, pelas ideologias, pelas teorias econômicas, pela autoajuda vagabunda de quinta categoria que apenas objetiva faturar e que se dane as pessoas. É assim que as coisas funcionam nesse mundo consumista em que vivemos. E esse ser humano moderno, fracalhão, ele paga caro para ouvir mentiras, para não precisar acordar. E fica realmente nervosinho, bravo, irritado quando ouve palavras duras, porque aquele que é fraco, ele não consegue se olhar no espelho da realidade. É preciso ser duro e cruel consigo mesmo, primeiramente, para despertar, para encarar-se, para se levar a sério, para encontrar dentro de si aquelas respostas que são necessárias para caminhar de forma minimamente equilibrada. Mas o ser humano pós-moderno é um desequilibrado total, ele cambaleia de um lado para o outro na sua vida. E não suporta um sopro de verdade, porque daí já despenca, fica resfriado, fica gripadinho, fica doentinho existencialmente. Então, olhem só a fraqueza da espécie humana, o quão os seres humanos regrediram.
Nas últimas décadas, conquistamos o que? Tecnologias. Fora isso, tirando as tecnologias, apenas enfraquecemos, nos tornamos sentimentaloides, derretemos existencialmente. E estamos aí no meio da piscina total dessa massificação, cubos de gelo derretidos que perderam a sua integridade. Infelizmente, esta é a real da situação dos dias atuais. Então, meu amigo, vamos largar essa vida mimada, vamos encarar a vida como ela é, vamos despertar de verdade, vamos fazer um trabalho sério dentro de nós mesmos, vamos identificar a intuição, vamos cavar fundo até o nosso núcleo, até o nosso ser, para que possamos ser de verdade. Nós precisamos sair daqui, desse cabeção que fica apenas remoendo ideias prontas, dogmas, sonhos absurdos, as ilusões ou os sentimentalismos, porque o cabeção ele brinca com o ser humano e o engana de duas formas, ou com aquela racionalidade de coração duro e embrutecido, ou os sentimentalismos. No fundo é o mesmo cabeção, é o mesmo piloto automático, que apenas adere a um ou outro lado, mas são os dois lados de uma mesma moeda, esse excesso de mente e ausência de espírito. E quem não ouve o seu espírito, quem vive apenas aqui na mente, no cabeção, quem é apenas um robozinho programado, ou de coraçãozinho duro, ou um sentimentaloide, quem é apenas um robozinho programado, seja de um lado ou de outro, ele não consegue se deparar com determinadas palavras, determinadas afirmações, com a dureza da vida. Quem vive apenas aqui no cabeção quer ser agradado, quer ouvir alguma coisa que lhe faça sentir o gostinho de algodão doce na boca, o gostinho de Nutella existencial. Mas o tempo está acabando. Não há mais tempo para ficar aí com mimos. É acordar ou sucumbir. Mas os fracos querem ser agradados agora, em meio à tempestade. A tempestade existencial e espiritual está aí para acordar as pessoas. Mas a imensa maioria quer dormir em meio à tempestade. Olhem só, tudo tremendo, tudo desmoronando. E os fracalhões querem dormir, querem palavras agradáveis. Então que se ocupem com as tretas da internet, com as fofocas, que se ocupem com a vida alheia, se ocupem com as ilusões, com as palavras doces, com as enganações, com as mentiras. Que esses fracalhões busquem palavras doces que afaguem seus ouvidos, porque não suportam afirmações sensatas, não suportam. E por isso ficam bravinhos, irritados. Que os fracos continuem na sua sina de enganadores de si mesmos, enquanto o tempo passa e a consumação do momento atual se efetua cada vez mais para separar o joio e o trigo. Um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu, gente!